Olá, meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Então, hoje nós iremos continuar aqui com o nosso conteúdo de Química 1, né, de Química Geral, Química Inorgânica, e iremos falar sobre geometria molecular, depois polaridade, forças intermoleculares. Então, vão ser 3 tópicos em uma aula apenas, tá? Vamos lá começar, então, por geometria molecular, e eu trouxe imagens para vocês das geometrias que nós iremos estudar. Várias imagens bonitas aí, vocês no primeiro ano do ensino médio estão acostumados a umas 5 geometrias no máximo, mas, no entanto, nós temos várias outras, né? A gente estuda geralmente até aqui, né? Com 4 ligantes ou 4 pares de elétrons. Eu posso ter 5, eu posso ter 6 aqui, né? Eu posso ter aqui 6, ainda tem essa outra aqui que foi um pouco diferente, 7. Beleza, então vamos lá começar. Primeiro, o que é a geometria molecular? A geometria molecular, ela estuda o arranjo dos pares eletrônicos ao redor do átomo central. Para isso, a gente tem que ter o que em mente? Que esses ligantes, né, ligados ao átomo central, eles têm que estar o mais distantes possíveis um do outro para que essa molécula fique estável. E a gente precisa levar em consideração a repulsão entre os pares eletrônicos da camada de valência. Quando a gente fala de elétron e ligação entre os átomos, a gente está falando sobre ligações covalentes, onde os átomos compartilham elétrons para que eles fiquem estáveis. E eu quero entender melhor como é que vai ser essa organização dos átomos. O átomo fica para cima da molécula, para baixo. Os átomos ficam perto, ficam distantes, tá? É isso que a gente vai estudar aqui em geometria molecular. E aí eu trouxe para vocês, eu falei que os pares de elétrons estão o mais distantes possíveis entre si. Então aqui eu tenho 2 pares de elétrons. Cadê? Eu tenho meu átomo no meio aqui, meu círculo, e pares de elétrons fazendo as ligações aqui, com essas 2 bolas maiores, né? E elas estão o mais distantes possível entre si, né? Uma de um lado, outra de um outro numa reta, fazendo um ângulo aí, de 180 graus. Já que eu tenho 3 pares de elétrons fazendo uma ligação com o átomo do meio. E aí eles estão o mais distantes possíveis entre si aqui, né? Tá deitado, fazendo entre uma esfera preta e a outra, a gente tem um ângulo de 120 graus, né? É como se eu pegasse um círculo e dividisse por 3 partes. Um círculo tem 360 graus, dividido em 3, eu vou ter um total de 120, né? Para cada distância aí no nosso círculo. E aqui eu tenho 4 pares, tá? E aí 4 pares você pensaria que seria uma cruz, mas não fica muito assim. E o nome dessas das geometrias que eu trouxe para vocês chama linear, uma linha, trigonal planar, né, dividida como se fosse um círculo dividido em 3, e tetraédrica. A maioria de vocês já deve conhecer esses nomes, são comuns, né? Aqui, então, os pares eletrônicos não ligantes, porque você sabe que tem átomos que eles têm elétrons, alguns elétrons podem se ligar a outros átomos e alguns elétrons podem não se ligar, que vão ser chamados de elétrons não ligantes. Então, esses elétrons não ligantes, eles são muito volumosos. Então, quando você tem um átomo do meio, e nesse átomo do meio, alguns elétrons não se ligam a ninguém, esse átomo do meio, então, esses elétrons ocupam muito espaço. Eles acabam jogando os outros átomos para baixo da sua molécula ou para cima. Mas esses átomos é como que eles ocupassem muito espaço ali no desenho 3D da sua molécula, da sua geometria, tá? Então, aqui, para determinar o que a gente tem que começar a fazer, quais são os primeiros passos para que você precisa para determinar a geometria da sua molécula? Primeiro, você tem que olhar o número de elétrons de cada átomo da camada de valência, olhando para a tabela periódica. Um exemplo, a família 4A tem 4 elétrons, a família 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Depois, você precisa esquematizar a estrutura de Lewis, onde você vai verificar quais elétrons vão se ligar entre os átomos e quais elétrons vão ficar livres, né? Elétrons não ligantes. E aqui eu trouxe o exemplo para você como você vai começar a montar. Eu trouxe o NH3. O nitrogênio é da família 5A, tem 5 elétrons. O hidrogênio é da família 1A, tem 1 elétron. Somei os elétrons, então, 5. Só que eu tinha 3 hidrogênios, né? Meu total de elétrons são 8. Então, se eu tenho 8 elétrons, eu tenho 4 pares. Porque cada par de elétrons já são 2 elétrons, é óbvio. Então, como é que fica isso? Olha a geometria aqui. Então, cada ligação envolve um par, né? Porque é um elétron em cada ponta. Então, eu tenho 3 pares de nitrogênio. Lembre-se o seguinte, quando você faz uma ligação, ambos os átomos compartilham os elétrons, ambos os átomos ganham. Então, se o nitrogênio é da família 5A, ele já tinha 5 elétrons. Se ele fizer 3 ligações, ele vai ficar com o quê? Com 8 elétrons na camada de valência. Então, ele só precisa de 5 elétrons, só 3 vão fazer ligações. Ou seja, 2 elétrons vão ficar disponíveis. Ficou aqui em cima. Lembra o quê? Que elétrons não ligantes, eles são muito volumosos. Então, por isso que a linha dos hidrogênios fica reta assim. Os outros hidrogênios vão ser inclinados um pouco para baixo, devido ao espaço que esse par de elétrons não ligantes ocupa. Perfeito? Então, eu trouxe outros 3 exemplos, vou passar um pouquinho aqui, Então, eu vi a família, somei todos os elétrons, distribuí e verifiquei se há ou não elétrons não ligantes nesse átomo.
A teoria do octeto diz que os átomos precisam ter 8 elétrons na camada de valência para poder ficar estável. No entanto, a gente sabe que existem algumas exceções. Dentre elas, nós temos o hidrogênio, que fica estável com 2 elétrons, e o boro, que fica estável com 6 elétrons. Dessa maneira, se o boro da família 3A tem 3 elétrons, para chegar a 6, ele precisa fazer só 3 ligações. E foi justamente o que ele fez, ó, 3 ligações. Observe que aqui eu tenho 3 ligações, né? Cada ligação envolve um par de elétrons. Então, são 3 pares, então são 6 elétrons. E a sua conta justamente era isso, 6 elétrons aqui. Por isso que não sobrou elétron disponível no boro. Se não sobra, você tem que dividir os átomos ao redor do boro de forma igual. Pegar um círculo e dividir em 3 partes. Tá? Por isso que foi dessa maneira. A mesma coisa eu fiz aqui com o carbono e a mesma coisa que eu fiz aqui com o enxofre. Só que o enxofre, ele é da família 6A. Ele tem 6 elétrons, para ficar estável ele precisaria de mais 2 ligações, né? Mais 2. Mas esse enxofre, ele extrapola o octeto, né? Ele tem mais do que 8 elétrons. Ele cabe nele mais do que 8 elétrons, tá? Ele é uma exceção à teoria do octeto, assim como o hidrogênio e o boro, só que ele expande ao invés de ter menos elétrons. E aí eu fiz as contas, somei os elétrons do enxofre. Eu tinha aqui 6 elétrons de 6 átomos de flúor. Então eu multipliquei 7, no caso da família 7A vezes 6. Somei, eu tenho 48 elétrons, total de 24 pares. É que você deveria distribuir. Cada ligação já tem um par, então aqui eu preciso de 24, né? Eu já tenho 6 pares. E aí os outros pares seriam ao redor do átomo de flúor. Então aqui seria 3 pares ao redor de cada átomo de flúor, tá? Beleza, seguindo aqui, então eu trouxe para vocês as tabelas. Como é que elas funcionam? É o seguinte, ó. Aqui é o número de pares ao redor do átomo central. Número de pares de quê? De elétrons, né? 2 pares, 3 pares, 4 pares e tudo mais. E aqui eu digo se há elétrons não ligantes ao redor do átomo central. Aqui não há. Então, fica desse jeito aqui, ó. 2 pares, não há elétron não ligante. Aqui, ó, 3 pares, não há elétron não ligante. 3 pares. Aí eu dei os exemplos, e aqui eu falei o ângulo, né? Então, o nome da geometria é trigonal plana, ou trigonal planar. Aqui, ó, eu tenho 3 pares, só que há elétrons não ligantes. Ficou assim, então, ó. Eu tenho, ó, 3 pares, ó, 1, 2, 3, só que esse parzinho aqui da esquerda não se liga a ninguém. Então, a geometria é angular, diferente da trigonal planar, tá? O desenho é bem semelhante, só que esse pretinho é uma ligação, é um átomo. Aqui não, aqui é um par de elétrons. Seguindo aqui, então, eu tenho a possibilidade de 4 pares de elétrons, e aí todos podem estar ligados. Eu posso ter um par não ligante, 2 pares não ligantes, 3 pares não ligantes. Coloquei para vocês todas as geometrias, todos os desenhos e as nomenclaturas que precisam ser decorados. E para que você decore essas geometrias, você precisa praticar exercícios, beleza? Então tá, vamos seguir. Botei 5 pares de elétrons, né? Onde todos estão ligados, um não está ligado, 2 e 3. Botei com 6, né? Também, todos estão ligados, um não está, 2 não está. Botei os desenhos, os exemplos. É importante que vocês sigam isso. E aqui eu botei também o passo a passo de como vocês podem ver como é que foi feita a montagem, né? Berílio, eu olhei para a família, somei todos os elétrons, vi quantos pares precisavam. E aí fiz a estrutura de Lewis, verifiquei que todos os pares de elétrons ao redor do berílio se ligaram, então a geometria é linear. É dessa maneira que você precisa ir montando a sua estrutura de Lewis para estar descobrindo, então, a geometria molecular da sua substância, tá? A mesma coisa eu fiz com boro, já tinha feito com boro anteriormente, né? Vocês perceberam que o boro não fica dessa maneira, porque todos os elétrons do boro se ligaram, então os átomos de flúor têm que se dividir igualmente ao redor do átomo central, fica assim. E aí eu trouxe ainda o hidrogênio e o carbono, aqui ó, somei os elétrons, aqui e aqui. São 8 elétrons total, são 4 pares, então distribuí 4 pares. Aí você percebe que todos os elétrons do carbono e do hidrogênio se ligaram, não sobra elétron no carbono, então você tem que dividir igualmente, né? Então fica dessa maneira aqui, tetraédrica. Ainda fiz com PCl dos elétrons, o fósforo é da família 5A, cloro da 7A, então são 5 vezes 7, mais 5 fósforos, eles, vê quantos pares cabe, distribui aqui, ó. Quando eu tenho, então, 5 pares de elétrons ligantes, o nome dessa geometria vai ser bipiramidal trigonal. Eu posso ter 6 pares ligantes, eu posso ter 5 pares ao redor do átomo central, mas só 4 ligantes, um não é ligante, e aí a nomenclatura vai mudando, tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo de 6, né, que foi o nosso exemplo do slide que já passou. E agora vamos para a polaridade. A polaridade é um conteúdo bem tranquilo, está relacionado quando você entende a geometria molecular das moléculas covalentes e também as ligações, né? Porque nós temos 3 tipos de ligações.
ligações iônicas, covalentes e metálicas. E aí a polaridade, ela determina, então, se há ou não formação de polos na sua molécula. O que é um polo? É um polo positivo e um polo negativo. Um exemplo, as ligações iônicas, você sabe que sempre vai ser entre um metal e um ametal, onde o metal perde elétrons e ele fica positivo. E o ametal ganha elétrons, fica negativo. Sempre vai ter a formação de um polo entre uma ligação iônica, tá? Então ela sempre vai ser polar. Mas na sua ligação covalente, nem sempre vai ser assim. Pode ser que seja polar ou apolar. E você precisa, então, verificar na geometria molecular se há ou não diferença aí de eletronegatividade nas ligações para que você determine se é polar ou se ela é apolar. Então, beleza, vamos ver como é que funciona essa diferença de eletronegatividade que vai ser dada por isso aqui, ó. Esse vetor resultante. O que é esse vetor resultante? Você vai verificar nas ligações, primeiro, qual é o átomo mais eletronegativo, né? Então, se eu dou para vocês uma molécula de água, H2O, então eu tenho 2 hidrogênios na ponta, o oxigênio no meio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o hidrogênio? É o oxigênio, tá? A eletronegatividade sempre cresce para a direita da tabela e para cima. O oxigênio, então, ele atrai os elétrons. Se você perceber que o vetor resultante desses vetores, os dois vão apontar para o oxigênio, eles vão ser igual a zero, então você vai dizer que sua molécula é polar. Sua molécula é apolar, né? Vetor resultante zero. Apolar, ó, não forma polo. Se o vetor resultante, então, for diferente de zero, então vai haver formação de polo. Sua molécula vai ser polar. Vamos ver como é que funciona? Ó, aqui eu tenho HCl. Quem é mais eletronegativo? Tem diferença de eletronegatividade entre esses átomos? Tem, eles são átomos diferentes. Então, o cloro atrai mais o elétron do que o hidrogênio. Então, o cloro fica mais negativo do que o hidrogênio. Então, o momento resultante vai ser diferente de zero. Se eu desse para vocês duas moléculas de Cl, Cl e Cl, quem é mais eletronegativo entre o cloro e o cloro? Nenhum deles, né? São átomos iguais. Então, o vetor resultante seria zero, e aí seria polar. Aqui eu dei a água. Observe que o vetor da água, os dois apontam para o O. Esse vetor resultante não vai ser zero. Se fosse assim, ó, linear apontando para o O é uma coisa, mas assim, na diagonal não, tá? Então vai ser diferente, zero vai ser polar. Agora observe o CH4. Todos os vetores, eles se anulam, né? Os dois vetores apontam dentro, os dois assim, né, para baixo, para cima. Então aqui o vetor resultante vai ser igual a zero. Essa molécula, então, do CH4 vai ser apolar. E aí o que acontece? A verdade é que a gente estuda muito para entender a solubilidade das substâncias, porque água e óleo não se misturam. Substâncias, polaridades diferentes não se misturam, tá? Polar se mistura com polar e apolar com apolar. Por isso que água e álcool se misturam, formam uma solução homogênea, porque ambos têm polos. Então, eles são substâncias polares. Apolar com apolar. Polar com polar, tá? Lembre-se, muito importante lembrar que a água principal, ela é polar. Tudo que se dissolve em água, formando uma solução, vai ser polar. Seguindo, então, vamos para forças intermoleculares. Ó, quando a gente estuda ligações químicas, iônica, covalente, metálica, a gente estuda força dentro da molécula. Agora eu vou estudar força entre a molécula, tá? Uma molécula de água aqui, uma outra molécula de água aqui. A ligação no meio, tá? Foi o exemplo que eu trouxe para vocês o desenho, ó. Força intermolecular, a força que rege isso aqui, ó. E aqui a força, ó, que rege dentro de uma mesma ligação, dentro da molécula. Então, eu tenho 3 tipos de forças, tá? Chamada de polo permanente, de polo induzido e ligação de hidrogênio. Então, vamos para o que é mais fácil, vocês já guardaram provavelmente. HFON, que é a ligação entre o flúor e o hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio. Nitrogênio e hidrogênio. HFON sempre vai ser caracterizado com uma ligação de hidrogênio. Dipolo induzido sempre vai ocorrer entre as moléculas. Só precisei corrigir aqui o texto, tá? Então, dipolo induzido sempre vai ocorrer entre as moléculas apolares e dipolo permanente sempre vai acontecer entre as moléculas polares. E o que acontece? Um outro exemplo, quando eu tenho ainda substâncias que têm carga, né, como se fosse um íon metálico, a gente vai ter um dipolo íon, porque eu tenho, além dessas 3 classificações, ainda posso ter as forças intermoleculares entre os íons, tá? Beleza? Vamos ver então como é que fica um exemplo. Eu trago sempre um macete para a gente guardar, ó. Dipolo permanente, polar. Então, permanente é polar. Os dois começam com consoante. Dipolo induzido, induzido é vogal, né? Apolar. Então, é vogal com vogal, induzido com apolar. E permanente com polar. Então, vogal, vogal, consoante, consoante. Então, polar vai ser permanente. Apolar vai ser dipolo induzido. E a ligação de hidrogênio, que é o HFON. Show. Seguindo aqui, olha os exemplos. Então, aqui eu tenho para vocês uma molécula apolar. Se é apolar, é dipolo induzido, tá? Porque o vetor resultante dessas ligações
seria igual a zero. Mas aí eu troquei um H por um cloro. Agora o vetor resultante já não é mais igual a zero, porque eu tenho um átomo diferente. Esses dois elétrons, esses dois átomos têm eletronegatividades iguais, empurrando os elétrons para o boro, mas o cloro é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons. Então o vetor resultante não vai ser igual a zero. Então aqui era apolar de polo induzido, aqui é polar de polo permanente. Aqui eu tenho apolar, se é apolar vai ser induzido, e aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio, porque o nitrogênio está ligado ao hidrogênio, tá? H-FO. Uma outra coisa que eu preciso falar ainda, sempre quando a sua molécula, sempre, tiver par de elétrons não ligantes no átomo central, ó, água, NH3, qualquer molécula que tiver elétrons não ligantes no átomo central, de cara, a sua molécula vai ser polar, já bota polar. E aí você vê se é a ligação de hidrogênio, né, no caso do H-FON, ou se vai ser de polo permanente, tá? Mas tem elétrons não ligantes no átomo do meio, de cara, vai com tudo, polar, beleza? Então é isso, meus amores, acho que não tem mais nada. Perfeito, acabou. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom trabalhar com vocês durante esse tempo, esses meses. Espero encontrar vocês aí no futuro, tá? Quem sabe, nunca se sabe do futuro, né? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.